Olá, hoje nós vamos falar sobre técnicas de mudança de representação das covariáveis do nosso banco de dados e, em particular, de redução de dimensionalidade, né? Qual que é a ideia dos métodos que a gente vai ver hoje? Então, a ideia é que a gente tem um banco de dados, né? Então, a gente está usando a nomenclatura N por D, N linhas e D colunas, e a gente vai querer mudar a forma que as covariáveis estão representadas. Então, ao invés de ter essas D covariáveis originais, a gente vai fazer alguma transformação nelas para obter um banco que agora é N por M, né? Então, M novas covariáveis, tá? Já vai ficar claro por que a gente quer fazer isso, mas a gente vai, em geral, a gente chama essas técnicas, né, de transformação de bancos de técnicas de representação, mudança de representação, né, das covariáveis. E, em particular, se a gente quer que o M seja muito menor que o D, né, a gente chama isso de redução de dimensionalidade, né? Então a gente quer, então é a frase que eu coloquei aqui, encontrar alguma transformação, né, das nossas covariáveis de forma a encontrar uma representação mais compacta, que capture bem então a informação que está presente no banco original, mas ao mesmo tempo a gente tenha menos redundância entre as covariáveis, e por isso que a gente vai conseguir compactar essa representação, né? Então essa daqui é um objetivo específico, né, que é a redução de dimensionalidade. Mas a gente vai ver também algumas técnicas que muitas vezes vão retornar M's grandes também, né? Possivelmente, existem algumas, né, a gente vai falar uma dessas mais para frente, mas que pode retornar um M, inclusive, muito maior que o D, né? Então, algumas das técnicas não são exatamente sobre redução de dimensão, elas podem ser até por um aumento na representação do nosso banco de dados, mas a ideia é que a gente vai conseguir uma representação que talvez seja mais adequada para os nossos objetivos, né? E que objetivos são esses? Bom, aqui a gente está trabalhando de uma forma genérica, né, sem pensar em um problema supervisionado, né, mas ele pode ser um primeiro passo para você usar, por exemplo, um método de regressão ou de classificação, né? Às vezes os dados no formato que eles estão, que eles vêm, as covariáveis como elas vêm, elas não são próprias para você usar, sei lá, uma regressão logística, um KNN, porque a representação não é adequada para isso, mas se você fizer uma transformação dessas variáveis de um jeito esperto, possivelmente você vai conseguir um poder preditivo muito maior depois de fazer essa representação, essa mudança. De novo, não necessariamente uma redução de dimensão, mas sim uma transformação da dimensão, né? E, especificamente, alguns problemas, é interessante sim a gente fazer a redução de dimensão. Por exemplo, para visualizar os dados, né? Eu já vou dar um exemplo daqui a pouquinho, mas você reduzindo a dimensão dos dados, às vezes fica muito mais fácil de você visualizar o que está acontecendo, né? Entender, achar outliers e tal, né? Imagina que você tem dados que têm milhares de covariáveis. Se você reduzir isso para 2 ou 3, você consegue plotar, fazer um diagrama de dispersão, e aí você pode perceber alguns padrões, né? Você também pode usar essas técnicas de transformação, por exemplo, para fazer clustering, né? A gente vai falar de análise de cluster no vídeo mais para frente. Mudança de representação é uma forma de você começar a análise de cluster, tá? Então a gente vai começar falando da técnica mais tradicional, só vou fazer uma revisão bem por cima, porque isso é bem conhecido em estatística, e depois a gente vai falar de algumas versões um pouco diferentes, tá? E a primeira técnica que a gente vai ver é componentes principais, PCA. Antes de entrar na técnica, é só mostrar um exemplo aqui, tá? Então aqui eu peguei um banco de dados de dígitos, né, escritos à mão. Então cada observação é um dígito escrito à mão, né? É uma matriz, então, se não me engano, a resolução aqui era 1000 por 1000, 1000 e pouco por 1000 e pouco, alguma coisa assim, né? E aí o que eu fiz foi usar uma técnica de mudança de representação. Nesse caso eu usei o que se chama de mapa de difusão. A gente vai falar mais a fundo quando a gente falar de técnicas de clustering, tá? E aí o que eu fiz foi fazer um diagrama de dispersão da segunda variável que eu encontrei com a terceira. E ao invés de plotar um ponto em cada observação, né, então agora cada imagem aqui virou um ponto nesse gráfico. Mas ao invés de plotar o ponto em si, eu plotei qual que é o dígito correspondente, só para entender o que está acontecendo. E dá para ver que nesse novo espaço que tem só duas variáveis, eu conseguiria criar um classificador de uns perfeitamente. Não, na verdade, usando simplesmente o Phi2, se eu usar tipo por exemplo, um SVM, eu conseguiria separar perfeitamente bem quem é um de quem não é um, né? Idem se eu usar uma regressão logística ou qualquer classificador linear aqui.
Então, quando eu faço essa mudança de transformações, classificar uns contra não uns fica muito fácil, tá? E aí, mesmo uma técnica linear como SVM conseguiria resolver esse problema. Mesmo os outros dígitos, eles estão mostrando um certo agrupamento, né? Os 9 estão aqui, os 7 aqui, 4 aqui. Claro que você precisaria de mais dimensões para conseguir, de fato, classificar eles melhor, né? Mas aqui já dá para ver que você realmente reduziu a matriz original, os dados originais, que era uma matriz de pixels, para 2 componentes que já tem muita informação. Se você estivesse olhando 2 componentes quaisquer, né, no problema original, né, cada componente, cada variável seria um pixel da imagem, por exemplo, vamos dizer que essa aqui é a imagem inteira. Se você olhasse só 2 componentes, você não conseguiria classificar uns contra não uns, com certeza. Mas depois que você faz essa mudança de coordenadas, né, essa mudança de transformação, faz essa transformação das covariáveis, aí você consegue classificar uns contra não uns. Né? Também dá para observar aqui um fenômeno interessante, quer dizer, os 9, 7 e 4, eles estão mais ou menos próximos aqui. O que faz sentido, porque eles são dígitos muito parecidos. Né? Então, o 9 é muito mais parecido com o 7 do que ele é com o 0, que está aqui em cima. Tá? O 5 é parecido com o 6. De fato, eles estão aqui sobrepostos, mais ou menos. Então, dá para ver como essa mudança de representação, de fato, está capturando bem a estrutura dos seus dados. Né? Então, tá bom. A gente vai voltar para esse exemplo mais para frente. Então, vamos começar com componentes principais, que é a técnica mais tradicional aí de estatística. Né? Então, PCA é a sigla em inglês, Principal Component Analysis. Né? E PCA, o que ele faz basicamente é uma interpretação muito específica da frase que eu coloquei anteriormente, que o que a gente quer é encontrar transformações dos dados que capturem boa parte das informações presentes neles, de modo a tirar as redundâncias nessas covariáveis. Né? Então, como que é entendida essa frase? Primeira coisa, a gente quer criar um número pequeno de variáveis. Eu vou chamar essas variáveis novas que eu vou criar de Z1, Z2 até Zm. Tá? Então, eu vou criar M novas variáveis a princípio. Né? Eu tinha D, e eu vou transformar essas D variáveis em M. Tá? Bom, aqui a gente está falando que a gente quer capturar boa parte das informações que estão presentes nas variáveis originais. Como que componentes principais traduzem informação? Informação é traduzida como variabilidade, variância. Né? Então, uma variável tem muita informação se ela muda muito de um indivíduo para outro indivíduo. Essa é a interpretação dada por componentes principais. De fato, se você tiver uma variável que vale exatamente o mesmo valor para todo mundo, ela não tem informação, ela não está distinguindo indivíduos. Tá? Então, a informação de uma nova variável Z é medida através da sua variabilidade. Então, é assim que a gente interpreta, que componentes principais interpretam a informação. Além disso, a gente tem que tirar a redundância das covariáveis. É isso que a gente quer segundo essa frase, né? Redundância, quer tirar a redundância. Como que a gente mede redundância em componentes principais? Então, a redundância entre duas variáveis, a que eu chamei Z1 e Z2, ela é medida através da correlação. E a ideia é que se a correlação é zero, então não tem redundância. O que um tem de informação, o outro não tem. Né? É claro que correlação zero não quer dizer independência, aí dá para ver como que maneiras que a gente poderia pensar em alternativas a componentes principais, né? Mas componentes principais simplifica tudo e fala, não, vou medir redundância através da correlação, tá? Correlação de Pearson. Então a gente vai querer variáveis que tenham variância grande e ao mesmo tempo tenham correlação entre si pequenas. A gente quer criar esses Zs. E além disso, componentes principais faz mais uma restrição, que é só olhar para combinações lineares das variáveis originais, né? Então a gente tem lá o x1, x2 até xd, né, as nossas d variáveis, e componentes principais necessariamente vai olhar uma combinação linear dessas variáveis daqui. Tá? Então vamos lá. Então formalmente, quem que é o primeiro componente principal? O z1, a primeira variável que eu vou criar. Ela é a transformação de x, que é, ao mesmo tempo, primeiro, uma combinação linear dessas variáveis que a gente tem, né? Então eu estou chamando esses de φ1 até φd1, os d coeficientes associados a essa transformação. Tá? Então ela tem que ser uma transformação linear. E a gente vai procurar entre todas as transformações lineares, né, então todos os φs, aquele que vai me levar ao z1 que tem maior variância. Afinal de contas, eu estou medindo variabilidade, eu estou medindo informação através da variância. Eu quero muita informação, então eu vou procurar
uma transformação que me dá uma variância muito grande, tá? É claro que para isso daqui fazer sentido, eu preciso colocar uma restrição nos φs. Se eu não colocar nenhuma restrição, eu posso fazer essa variância ser tão grande quanto eu queira, né? Então a gente coloca a restrição de que a somatória dos φs ao quadrado tem que ser igual a 1. Tá? Então a gente vai procurar entre todos os φs que satisfazem essa restrição, aquele que vai me dar o Z1 que tem maior variabilidade. Então, conceitualmente, é isso que é o primeiro componente principal. Já já a gente vai falar como que a gente calcula ele. Tá? Então, tá bom. Temos uma variável que tem muita informação, né? Porque ela tem uma variabilidade grande. Ela vai mudar muito de indivíduo para indivíduo. E agora, quem que é o segundo componente que eu vou criar? Tá? Então, eu estou imaginando essa criação sequencial. O segundo componente principal de x é a variável que, primeiro, também é uma combinação linear dos x anteriores, né? Mas agora eu vou usar, claro, outros coeficientes. Então, eu estou chamando de φ1, 2 até φd2. Esse segundo índice aqui me diz que é o segundo componente, que nem aqui dizia que era o primeiro, né? Eu tinha 1. Então, é uma transformação linear. Tem a maior variância possível, né? De novo, eu vou colocar aquela restrição da somatória dos φs, tá? Então, tem a maior variância dentre essas restrições, mas, é claro, eu preciso de uma restrição adicional, senão eu obteria o primeiro componente de novo. E a restrição adicional é que ele tem que ter correlação zero com o Z1. Ou seja, ele não pode ter redundância com o Z1, no sentido de redundância que a gente está usando em componentes principais, que é correlação. Então, o primeiro componente principal é o que tem maior variância, e o segundo é o que tem maior variância sujeito a essa restrição de ter correlação zero com o primeiro. Então, não tem informação redundante. Tá? É isso. E assim vai, o terceiro, o quarto, a gente vai definindo de forma que todos tenham correlação zero, né? Cada um tem que ter correlação zero com os anteriores, e maior variância. Então, se a gente fosse plotar as variâncias dos componentes, de cada um dos componentes, então Z1, Z2 e etc., que é a variância, ela seria uma função não crescente, ela não tem como crescer. Só pode crescer porque cada vez eu quero maximizar a variância, mas sujeito a uma restrição cada vez mais ampla, mais restrita, né? Tá? Então esses são os componentes. Como que eu calculo? Tá, acontece que esse é um problema conhecido de álgebra linear. A solução para aquele problema basicamente consiste em, primeiro, encontrar os autovetores da matriz x transposto x. X transposto x é a mesma matriz que aparece na regressão linear, quando eu faço mínimos quadrados, que é a matriz de covariâncias. Tá? Então, essa aqui é uma matriz D por D. É a matriz que tem todas as covariâncias. Só, esqueci de falar, a gente está assumindo aqui que os dados estão normalizados para ter média zero. Tá? Porque isso simplifica um pouquinho a nomenclatura que a gente está usando aqui. Tá? Então, x transposto x é a matriz de covariância, porque agora você tem média zero, né? Você não precisa descontar as médias dessa matriz x, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Vai pegar a matriz de variância e covariância e vai fazer uma decomposição dela, uma decomposição espectral dessa matriz de variância e covariância. E eu vou denotar por U a matriz D por D, cuja iésima coluna tem o iésimo autovetor de C. Então, eu calculei os autovetores dessa matriz C e coloquei eles nessa matriz 1. Primeiro autovetor, segundo autovetor, primeiro autovetor, segundo autovetor, terceiro autovetor e etc. Né? Uma matriz D por D. E aí acontece que, se eu pegar, deixa eu já escrever aqui, se eu pegar o U, esse vetor U, e multiplicar pela matriz desenho X, né? Então essa aqui é uma matriz N por D, que tem os dados, e essa aqui é a matriz D por D, que tem esses autovetores. Isso daqui vai me dar uma matriz que eu vou chamar de Z, que é N por D, né? E essa Z, ela tem justamente na primeira coluna Z1, o primeiro componente principal, né, avaliado em cada uma das observações, o segundo componente, até o último aqui, tá? Então aqui eu calculei D, né, em geral, é claro, a gente não vai ficar com D componentes, a gente vai se restringir aos M primeiros, ordenados segundo o alto valor, maior alto valor para o menor alto valor. Tá? Então, esses caras daqui, que são as M primeiras colunas dessa matriz Z, são justamente os valores dos componentes principais. E a matriz U aqui é a matriz que tem essas cargas, chamadas de cargas, né? Esses coeficientes φs que eu calculo, como eu mostrei aqui nesse slide anterior. Então, esses φs eles estão justamente nessa matriz U de autovetores. Então, os autovetores são os coeficientes.
E quando eu multiplico daí esses autovetores pelo x, eu obtenho o z, né? E esse z1, z2 são as novas variáveis que eu criei, né? Então eu tenho uma observação por linha aqui, e cada coluna é uma das novas variáveis. É só isso que é componentes principais. Tá? E é claro, existe muito da literatura de estatística sobre componentes principais reside em como que eu interpreto esses coeficientes, como que eu interpreto os z's a partir desses coeficientes, etc. É que eu estou mais pensando em redução de dimensão como um primeiro passo para depois fazer cluster ou classificação, ou para você tentar descobrir outliers. Eu não estou interessado diretamente em interpretar eles, embora isso seja, como a gente já falou em regressão, útil, muitas vezes, tá? Então, tá bom. Essa é a ideia. Então, só para dar um exemplo assim bem simplesinho, o que componentes principais está fazendo? Vamos dizer que eu tenho duas variáveis, x1 e x2, tá? E o que eu quero fazer é reduzir a dimensão disso usando um componente principal, só um número. Eu quero um número que represente bem esses dados. É isso que eu faço quando estou reduzindo esses dois componentes para um z1 só. A questão é quem seria esse número. Se eu usar redução de dimensão, eu vou procurar, o que eu estou fazendo essencialmente, é procurar entre todas as projeções lineares, ou seja, todas as combinações de x1 e x2, aquela que vai dar maior variabilidade, tá? Então, para cada A e B, eu posso imaginar que eu tenho uma reta aqui, e aí o meu candidato a componente principal seria a projeção de cada ponto nessa reta daí. Né? Então, para cada A e B eu tenho uma reta, e se eu escolhesse esse A e B, a minha nova variável seria basicamente a projeção de cada ponto nessa reta. Quando eu estou perguntando quem é o primeiro componente principal, eu estou perguntando que reta que eu vou usar. Né? Se a minha escolha é, de fato, o primeiro componente principal, como definido no IPCA, que é aquele componente que maximiza a variância, a reta que dá maior variabilidade vai ser simplesmente essa reta em vermelho aqui. Tá? Faz sentido, se eu fizer a projeção de cada ponto nessa reta, é onde eu vou ter maior variabilidade. Né? Cada ponto vai ser muito diferente um do outro. Se eu usasse qualquer outra reta aqui, eu teria uma variabilidade menor. Tá? Esse é o primeiro componente principal. Então, de fato, dado qual que é a projeção de cada ponto, digamos, nessa régua, vamos imaginar isso aqui como sendo uma régua, se eu falar, olha, um ponto tem, vamos chamar isso aqui de 0 e isso daqui de 1, né? Se eu falar um ponto caiu em 0, ótimo, eu já sei que ele está por aqui, né? E como quase tudo está concentrado muito perto nessa reta, eu já tenho uma boa noção de onde está esse ponto. Então faz sentido que essa é uma reta que é legal ser usada, ela tem muita informação. Se eu disser que um ponto caiu aqui na projeção em que o valor vai dar 1, isso quer dizer que ela está tanto x1 quanto x2 são muito grandes. Então a gente está numa situação, é claro, aqui extrema, em que x1 e x2 são super correlacionados, então fica bem óbvio que essa devia ser a reta real, a reta, digamos, a melhor projeção. Tá? E o segundo componente principal é o que sobrou. Só tem um componente que é ortogonal a esse, que vai ser a projeção nessa outra reta daqui. Então, de fato, o que eu faço quando eu crio aqui Z1, que é a projeção nessa reta, e Z2, que é a projeção nessa outra, é mudar a coordenada dos dados. O Z1 tem muito mais informação, o Z2 tem menos informação, mas ele ainda assim tem informação. Eu preciso tanto de Z1 quanto Z2 para reconstruir x1 e x2. Mas se eu tivesse que escolher entre Z1 e Z2, o que vai me permitir reconstruir chegar mais perto de x1 e x2 vai ser o Z1. Né? Se eu falar Z1 para você, você tem uma boa ideia de quanto vale x1 e x2. Se eu falar só x2, Z2 para você, que é a projeção de cada ponto nessa reta, eu já não tenho quase nada de informação. Né? Então, tanto este ponto daqui quanto esse daqui, eles são projetados em um local muito parecido. Eles vão ter aproximadamente o mesmo valor de Z2. Mas Z1 neles realmente vai ser muito diferente. Então, com base em Z1, você consegue mais ou menos recuperar x1 e x2. Ou seja, você perdeu pouca informação. Com base em Z2, você quase não tem informação. Tá? Essa aqui é a ideia de componentes principais. Existe uma formulação alternativa que também acho bem interessante de componentes principais, que é o seguinte. Os componentes principais são justamente as transformações lineares dos meus x's que minimizam essa quantidade daqui. Tá? Isso daqui é a distância euclidiana ao quadrado. Né? Então, basicamente, o que a gente está falando é, eu quero que, em média, a distância de cada par de observações no espaço original
seja próxima, né, à distância entre pares no espaço transformado. Né? Que mais ou menos a ideia que eu dei no gráfico anterior. Eu quero, de alguma maneira, fazer uma projeção, eu tenho algo em, vamos dizer, 3 dimensões aqui, eu vou fazer uma projeção para R2, de modo que eu mantenha aproximadamente a distância entre observações. Então, dois indivíduos que estão muito distantes aqui, na representação original, eles vão estar também muito distantes aqui, né? Mas é claro que aqui eu estou somando sobre todos eles, né? Eu não estou forçando cada par x e xj está próxima da distância z e zj, né? Eu só estou falando aqui em média. Né? Tá, então, tem essa motivação alternativa que é entre todas as transformações lineares possíveis no banco original, componentes principais é justamente a que minimiza essa quantidade daqui. Tá? Bom, mas e se seus... Então, um dos grandes problemas de componentes principais é que ele está olhando só para transformações lineares. Então, vamos dizer agora que os meus dados têm essa cara daqui, né? Então, x1, x2, e ele tem essa cara muito estranha. De certa forma, eu esperaria que o primeiro componente principal, ele conseguisse capturar em qual desses grupos a gente está, se é nesse daqui de cima ou no de baixo. De certa forma, proximidade aqui deveria levar em conta se você está nesse pedaço ou nesse pedaço do banco de dados. Né? Ainda que este ponto, em outras palavras, ainda que este ponto esteja muito próximo no sentido euclidiano desse outro, tá? Intuitivamente, esse terceiro ponto, então tem aqui o ponto A, o ponto B e o ponto C. Né? Então, embora no sentido euclidiano A e B estejam muito próximos, A e C faz sentido pensar que eles estão mais próximos ainda. Tá? Porque você tem essa estrutura de como os dados estão concentrados nesse espaço. Né? Então, de alguma forma, eu gostaria que o primeiro componente principal, a primeira variável que eu crio, ela capturasse essa informação, em que grupo que ela está. Né? Em particular, se o que eu quiser fazer é clustering, provavelmente eu vou precisar de uma variável que tenha essa característica. Tá? Se eu fizer componentes principais, não vai dar certo. Né? Não vou capturar isso. Então, aqui eu estou colocando o valor do primeiro componente principal contra x1. Eu coloquei contra x1 só para espalhar os dados, né? O que realmente importa no que eu vou falar aqui é olhar o eixo y, que é o primeiro componente principal. Então, se eu fixar esse primeiro componente principal aqui, que deve ser menos 35, menos 40, eu posso ter tanto um ponto que vem do grupo preto, quanto um ponto que vem do grupo vermelho. Tá? Então, o primeiro componente principal não consegue diferenciar se o ponto veio do grupo preto ou vermelho. Ele não vai conseguir fazer essa separação. E como que eu faço isso? Então, uma maneira é pensar em fazer transformações que não são lineares para achar esses valores, para achar os componentes principais. Né? Como que eu posso fazer transformações lineares? Bom, eu posso usar o nosso velho truque, eu tenho x1 até xd, e aí eu faço uma transformação que eu olho, sei lá, x1 quadrado, x2 quadrado, x1 vezes x2, eu coloco um monte de transformações, e aí faço componentes principais nesse novo banco de dados. Né? Isso é uma coisa que eu poderia fazer. Ou a gente pode usar o nosso bom e velho truque do kernel, que a gente já aprendeu em outra aula. Então a gente vai ver que componentes principais, eu consigo usar essa ideia daqui sem fazer essa transformação explicitamente. Eu consigo usar o truque do kernel aqui para componentes principais. Né? E eu vou mostrar como que é a conta, mas o resultado vai ser esse. Né? Então aqui, ao invés de colocar o primeiro componente principal de fato, eu vou usar o primeiro componente principal que vem do kernel PCA, que é a versão com kernel de PCA. E aí sim, esse primeiro componente principal, ele consegue distinguir quem vem do grupo vermelho ou do preto. Curiosamente aqui, se esse primeiro componente principal for negativo, quer dizer que a observação vem do preto. Se ele for positivo, quer dizer que ela vem do vermelho. Então, se eu estivesse usando isso para fazer clustering, ele ia separar os grupos perfeitamente. É claro, esse exemplo parece super fictício e tal, quando você vai ver dados com essas características, né? Mas acontece que, quando você está trabalhando com imagens, essencialmente você tem coisas desse tipo, tá? Porque se você imaginar a distância euclidiana, basicamente, entre pixels, não captura muito bem o que a gente quer, né? Por quê? Por exemplo, você pode ter um 1 digitado aqui, escrito aqui, né, à mão, ou um 1 que está muito próximo, né? Mas não tem sobreposição de pixels.
E aí vai parecer que esses dois caras estão tão distantes quanto o 1 ali e um 2 aqui. Na verdade, o 2 aqui, então essas duas imagens podem estar mais próximas que essas duas, né? No sentido euclidiano. Mas você espera que esses dois sejam mais parecidos, né? Então dá para você argumentar que esse tipo de estrutura acontece com frequência, né? E aí, técnicas como componentes principais, com uma versão kernelizada, costumam funcionar melhor, tá? Então, como que funciona, né? Então a gente já viu que a solução do PCA tradicional é encontrar os autovetores de x transposto x, que é a matriz de covariâncias. Acontece que, fazendo um pouquinho de álgebra linear, a gente consegue mostrar o seguinte, uma outra maneira de calcular os componentes principais, que é o seguinte: se a gente começar, ao invés de x transposto x, se a gente começar com x transposto, né, que é a matriz n por n, que tem os... Opa, desculpa. N por n. Né? Se a gente começar com x transposto, que é a matriz n por n, que tem todos os produtos internos, 2 a 2, então se eu começo com essa matriz daqui e faço a decomposição espectral dela, calculo os autovetores, né, vamos chamar de U, eu chamei de U2 para não confundir com aquele U, a matriz de autovetores, né? Então, essa matriz que tem autovetores, se eu transpor ela, acontece que ela é justamente o Z, que é a matriz de novos componentes que a gente acabou de escrever quando a gente falou de componentes principais. Tá? Então, de novo, quando a gente falou de como encontrar componentes principais, a gente falou, ó, pega x transposto x, faz a decomposição espectral, pega U, que é a matriz de autovetores, e multiplica por x. Basicamente isso. Isso vai te dar o Z. Tá? O que eu estou falando aqui é o contrário. Eu vou começar com a decomposição de x transposto, que é a matriz n por n, e pegar os autovetores. A matriz de autovetores já é o Z. Eu não multiplico por x por nada. Já é o Z. Tá? Então essa é outra maneira de eu fazer componentes principais. É claro que, voltando na discussão de quando a gente falou o truque do kernel, isso daqui é mais caro em geral, né? Porque a decomposição espectral é basicamente da ordem de n cubo, né? Então isso aqui é muito mais lento se o n for grande, muito maior que o d, que a ordem de d cubo, que basicamente vai ser o grande custo aqui de você fazer componentes principais, tá? Então, esse é o método tradicional e isso que eu estou falando para a gente fazer. Isso é muito mais lento, né? Mas o interessante disso é que agora eu consegui escrever componentes principais como uma autodecomposição de uma matriz que só depende de produtos internos, né? Que é o que a gente precisa para poder usar o truque do kernel. Tá? Resumindo, então, consigo fazer componentes principais olhando para uma matriz que tem produtos internos, entre observações. Ótimo. Qual que é o truque do kernel agora? Bom, ao invés de usar o produto interno no espaço original, a gente vai trocar isso daqui, então vamos já colocar aqui, a gente vai trocar essa matriz x transposto por uma matriz que tem produtos internos no espaço transformado. Especificamente, a gente vai usar um kernel, né? A gente viu o kernel polinomial, gaussiano, qualquer kernel de Mercer funciona. Você começa, então, você calcula a matriz K usando esse kernel, ao invés de usar produtos internos no espaço original, euclidiano, né? E aí, com essa matriz kernel, eu faço a autodecomposição dele. Pego os autovetores, pronto, já tenho ali a projeção dos componentes principais. Já tenho o primeiro, segundo, terceiro, etc., componentes principais no espaço transformado. Tá? Então, resumindo, se eu usar isso, né, calcula essa matriz de kernels, com os kernels, né, por exemplo, para um kernel gaussiano. Faço a decomposição espectral. Com isso, eu vou obter aquele U transposto. Se eu pegar esse U transposto, isso vai ser os componentes principais que eu obteria se eu estivesse fazendo uma transformação não linear dos dados e aí usasse PCA tradicional nessa transformação não linear. Né? Então, no fim das contas, eu vou ter uma redução de dimensão, uma técnica de redução de dimensão não linear agora, porque eu vou estar nesse... Ela é linear no espaço transformado e esse espaço transformado não é linear, ele tem os produtos, eles têm os produtos cruzados, etc. Isso vai depender do kernel que você usou. Então, basicamente, voltando no teorema de Mercer que a gente viu, o que a gente vai fazer essencialmente é justamente componentes principais nessa transformação, nesse vetor transformado aí dos dados. Só que sem nunca fazer essa transformação explicitamente. Tá? Resumindo, transformei
componentes principais e uma técnica não linear. Tá? O lado negativo, né, de usar essa formulação, primeiro é o tempo computacional, né, mas se o seu N não for tão grande, etc., você vai ganhar você vai aumentar a expressividade, aí você vai conseguir pegar esse tipo de estrutura, né? Mas tem outro lado negativo também que, dependendo da sua aplicação, você nunca vai calcular os FIIs explicitamente. Então, esses FIIs, né, as cargas, né, que são usados em componentes principais, eles nunca vão ser calculados explicitamente. Você está diretamente agora calculando os Zs. Os FIIs apareciam na formulação original aqui nessa matriz U, que é a matriz de autodecomposição, é a matriz de autovetores associados à decomposição do C. Né? Nessa nova formulação, eu não tenho essa matriz mais. Eu estou trabalhando direto com o K, fazendo a autodecomposição dele. Eu não passo pelo cálculo das cargas. Tá? Então, se eu quiser interpretar esses componentes da maneira tradicional, que é olhar para quais variáveis ele está dando maior peso, etc., isso não vai dar certo. Tá? Claro que eu posso interpretar os componentes de outras maneiras. Por exemplo, eu posso plotar o primeiro componente contra o segundo e olhar, de fato, quais são as observações. Vamos dizer que você está trabalhando com imagem, você pode olhar essa imagem, você olha essa imagem, você olha essa outra imagem, e frequentemente você consegue interpretar esses coeficientes, falando, ó, o Z1 está capturando, por exemplo, o quão clara está a imagem. O Z2, vamos dizer que é uma pessoa olhando para lá e para cá, o Z2 está capturando para onde essa pessoa está olhando. E por aí vai. Né? Então dá para interpretar, mas não da maneira tradicional, olhando as cargas. Certo? Tá bom. Então no R dá para usar esse KPCA, que está no Kernel Lab, você escolhe qual kernel que você vai usar para fazer componentes principais, essa versão com kernel, né? Você escolhe quais são os parâmetros do kernel, né? Qual é o número, qual é a redução de dimensão que você vai querer, né? Inclusive aqui você pode querer aumentar a dimensão, tá? Você pode encontrar mais componentes que variáveis que você tem. Tá bom. Né? Daí vem uma pergunta, como é que eu escolho esses tuning parameters? Que kernel que eu uso? Qual o grau? Qual é a banda do kernel gaussiano? Né? Isso vai depender muito da aplicação que você tem. Né? Se a sua aplicação for visualizar os dados, achar outliers, por exemplo, visualmente, você pode estar interessado em testar várias, que eles podem te dar informações diferentes sobre o seu banco de dados. Se você quiser fazer classificação ou regressão, você pode usar a validação cruzada para escolher esses valores, né? Então, depende muito da aplicação que você tem, tá? Então, um exemplo de aplicação aqui, só simples, né, de componentes principais, normal, eu usei o mesmo banco de dados de dígitos que eu mostrei no começo, né, e fiz o primeiro e segundo componente principal. Notem como aquela outra transformação que eu tinha mostrado para vocês tinha sido melhor, né? Ela estava fazendo mais sentido aqui. No sentido de que ela estava separando melhor quem eram os uns. Né? Justamente porque eu estava usando mapa de difusão, a gente vai falar de mapa de difusão quando a gente falar de clustering, que é uma técnica muito parecida com o kernel PCA. Ela olha para transformações não lineares dos dados originais, das variáveis originais, né? Então ela funciona justamente nesse cenário em que você tem uma certa estrutura de como que estão esses dados, né? Você tem dados que não é qualquer imagem que vai ser uma imagem de dígitos, existe uma certa clusterização aí, né? E mapa de difusão pega isso. Mas nessa aplicação que eu estou ilustrando aqui, eu só peguei componentes principais normal, também dá uma separada nos dados, não tão bem, mas dá. E o que eu fiz foi simplesmente falar, olha, tem um aqui que está muito estranho. E daí eu falei, vamos plotar esse 1, a imagem desse 1, né, qual é a observação que me deu esse 1 daqui, com outro 1 desse grupinho aqui de dígitos usuais. Só para ver se esse cara é estranho mesmo. Tá? Quando eu faço isso, a gente vê que esse é o dígito que é outlier, que está muito diferente dos outros. Parece que teve um borrão na tela, assim, vazou a caneta, uma coisa assim. Né? Esse é um dígito inlier. Se você plotar outros 1s, eles vão ser todos muito parecidos com isso. Tá? Mas esse 1 ficou estranho mesmo, e por isso que ele ficou outlier. Tá? Então você consegue capturar esse tipo de coisa. Seria muito difícil você passar imagem em imagem para tentar achar um outlier dessa forma. Tá bom, agora eu vou falar a última técnica aqui de mudança de coordenadas, né? De novo, vai ter mais uma quando a gente falar de clustering, mas por enquanto vai ser a última, que é uma técnica bem curiosa, se chama projeção aleatória.
Basicamente, na projeção aleatória, o que você faz é criar essas novas variáveis também de forma linear. A gente vai ver uma versão específica, né? Tem muitas. Também vai ser a ideia de você pegar e multiplicar por coeficientes, então vai ser, sei lá, A vezes x1, mais B vezes x2, etc. Mas esses coeficientes aqui, a gente vai escolher aleatoriamente. Ela vai vir de uma distribuição de probabilidades. E é uma distribuição de probabilidades específica que vai fazer com que a gente tenha uma propriedade interessante essa projeção, tá? Então vamos lá. Então vamos dizer, então o ZI vai consistir em uma projeção linear das covariáveis originais, só que com coeficientes escolhidos aleatoriamente. Tá? Isso que eu acabei de falar. Como que eu faço isso? Então primeiro a gente vai criar uma matriz S. Deixa eu colocar isso aqui já. Então S é uma matriz que tem M linhas, M é o número que eu vou escolher, e D colunas, né, D é o número de variáveis do banco original. E cada entrada aqui dessa matriz vai ser gerada de forma ID, independente identicamente distribuída, de uma normal com média 0 e variância 1. Então eu gero M vezes D normais 0, 1 e preencho essa matriz com esses valores, todos independentes. Tá? Beleza. Né? Então essa é a matriz S. E eu estou chamando de S e K o componente que está na linha I, coluna K dessa matriz. E aí o que eu vou fazer é simplesmente pegar essa matriz S, multiplicar por X e dividir por raiz de M. Tá? É assim que eu vou definir Z, esse produto. Então é isso que está escrito nessa fórmula. Tá? Bom, tá. Basicamente eu estou gerando um monte de normal 0, 1 e multiplicando pelas variáveis, né, reescalando com raiz de M e pronto, esses são os meus componentes Z. E acontece que essa técnica ela é interessante mesmo. Né? Então, deixa eu mostrar um resultado teórico sobre ela, o teorema chamado de teorema de Johnson-Lindenstrauss, né? E ele diz basicamente o seguinte: se o M for grande, veja que não é um M pequeno, você não está reduzindo dimensão, necessariamente. Em geral, você está interessado em usar isso quando você está reduzindo dimensão em um certo sentido. Já vou falar um pouquinho mais. Mas ele ainda assim tem que ser grande. Então, se o M for grande, então com probabilidade, vamos interpretar isso aqui como sendo grande, esse evento daqui acontece para todo I e J. O que esse evento está me dizendo? Ele está dizendo basicamente que a distância entre duas observações I e J, nesse novo, com essas novas variáveis, a distância euclidiana com essas novas variáveis, né, com esses novos Z's que eu criei, ela vai estar muito próxima da distância original. Então eu tenho 1 menos epsilon multiplicando aqui, então eu estou pegando basicamente a distância original e diminuindo um pouquinho. E aqui eu tenho 1 mais epsilon multiplicando, então eu estou pegando a distância original e aumentando um pouquinho. Tá? Então, sei lá, vamos dizer que a distância original é 1. Então eu estou falando alguma coisa do tipo, olha, a distância original, vamos pegar, tipo, só para ilustrar mesmo. Epsilon igual a 0,1 e vamos supor que a distância original é 1. Né? Então isso aqui é 1 menos epsilon. Eu estou falando que a distância original vai estar... Desculpa, a distância nova, né? Vai ser, no máximo, 90%, vai ser pelo menos 90% da distância original e, no máximo, 10% a mais que a distância original. Então, ela está sanduichada entre esses dois números. Para todo IJ. Né? Então, o que isso aqui está dizendo, basicamente, é essa transformação das variáveis originais aproximadamente preserva a distância euclidiana do espaço original. Né? Então, é muito parecido com o que acontecia com componentes principais. Né? Eu tenho uma distância aqui no espaço X, agora eu faço uma redução de dimensão, ou uma mudança, não precisa ser necessariamente uma redução, para o espaço Z, e aqui eu vou aproximadamente preservar distâncias euclidianas. Só que aqui eu estou garantindo par a par que essas distâncias vão estar preservadas. É diferente da garantia que a gente viu em componentes principais, que era em média. Aqui é par a par, todo mundo vai estar próximo. Você pega o primeiro com o segundo, calcula a distância no espaço original, vai ser próximo à distância do primeiro e segundo no espaço novo. E o primeiro e o terceiro também vai ser próximo, e assim por diante. Tá? Então, em um certo sentido, esse novo espaço aqui, eu tenho distâncias próximas. Eu vou ter observações com distâncias próximas. Digo, esse novo espaço eu vou ter as mesmas distâncias entre observações, aproximadamente, que eu tinha no espaço original. Só que agora, idealmente, com menos variáveis. Tá?
Tá bom, então aqui eu tenho um exemplo de aplicação também, só para ilustrar, dos dígitos, e eu fiz as projeções aleatórias só para ver o que acontece. Eu fiz aqui 2 elementos, e dá para ver que existe um certo padrão. Os 6, por exemplo, eles estão por aqui. Os 3, eles estão aqui, né? Os 7, eles estão por aqui, né? Se eu colocar 3 componentes, fica ainda mais fácil. Bom, tirando que é difícil de ver o gráfico 3D aqui, né, sem poder rotacionar ele e tal, mas fica mais fácil de ver que eles estão próximos, os dígitos, né? E aqui, na verdade, eu usei um m pequeno. De novo, esse teorema, ele vale quando m é relativamente grande. Quão grande? Ele tem que ser maior que basicamente log n, tá? Ele tem que ser grande em relação ao número de observações que eu tenho, tá? Ele não precisa ser da mesma magnitude de n, que o n pode ser muito grande. É log n, então não é tão grande assim. Mas ele tem que ser, quanto maior for seu banco de dados, no sentido de linhas, maior tem que ser essa nova representação para manter pares de distância euclidiana, né? Mas por que que esse teorema, por que que essa, quer dizer, alguém vai usar, será isso daqui para, de fato, visualizar os dados? Não, né? A gente não vai, se a gente quiser visualizar os dados dessa maneira, provavelmente é melhor você usar kernel PCA ou, ou, ou componentes principais mesmo, né? Por que que esse teorema, por que que essa mudança de representação ela é útil? Ela é útil porque em muitos problemas ela te traz um atalho computacional para calcular o seu método, né? Então, toda vez, por exemplo, que seu método precisar exigir o produto interno, isso aqui eu coloquei em termos de distância, mas evidentemente vai valer para produtos internos também, né? Toda vez que seu método exigir eu conseguir calcular produto interno entre duas observações, o que isso daqui está me dizendo é o seguinte, olha, mesmo se você tiver um D muito grande, quer dizer, se você tiver um D muito grande, calcular esses produtos internos pode ser muito lento, né? Imagina que você tem 1 milhão de variáveis, não, você não vai conseguir calcular esses produtos internos em todas as observações, vai ser caro. Mas você consegue aproximar isso daqui com o produto interno dessa nova, desse novo par, ZI e ZJ, né? É fácil você reduzir XI para ZI, a nova representação é rápida de ser calculada, né? Porque é simplesmente multiplicar duas matrizes, S por X, e aqui sim eu posso calcular todos os N por N produtos internos, aqui vai ser mais rápido porque eu tenho menos variáveis, tá? Então, você pode ver isso aqui como um truque computacional. Você faz a projeção aleatória e nesse espaço aí novo você usa o seu método de predição, né? Existem alguns ganhos que você pode ter, né? Então, por exemplo, quando você usa um método baseado em kernel, você precisa manter todo o seu banco X em geral, né? Porque você vai ter que calcular o kernel de X da sua nova observação com cada uma das observações anteriores para conseguir aplicar o seu método, né? Se você tem um banco N por D, se isso aqui for grande, isso aqui é difícil de ficar armazenando. Mas você pode trocar isso aqui por um banco N por N, com M muito menor. E aí, ótimo, você ganhou aí em custo de armazenamento e depois para você fazer as predições também vai ser mais rápido. Então, a ideia de projeções aleatórias muitas vezes é ganhar em custo computacional, tá? É uma forma de deixar os algoritmos preditivos mais rápidos. Existem muitas variações dessa ideia, né? Em particular, vale a pena dar uma olhada em Random Fourier Features, né, que é uma maneira de agilizar métodos baseados em kernel. Também uma ideia de projeção aleatória, mas em um sentido um pouquinho diferente que esse, tá? Obrigado.